A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Eu recebo carinhosamente meu querido amigo, espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Vamos a mais um programa O Espiritismo está no ar. Estudar e aprender juntos. E Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre Jesus e paciência. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675. Temos também o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismoestanoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas. Podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela bênção da oração, que nos faculta apoio interior para a solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém nos pode subtrair. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e amor, alegria e paz, de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando de Jesus e paciência. Ali levantaram moribundos e mantiveram viva a chama do amor no país dos sentimentos humildes, favorecendo-os com o alento em torno de uma manhã ditosa. Então, todas as vezes que Jesus se reunia com aqueles necessitados, sempre ficava assim uma manhã radiosa. Todavia, na frágil região dos judeus, não obstante o seu amor incansável, as ciladas armavam problemas e astúcias, elaborava sofismas com que se pretendia surpreendê-lo em algum equívoco diante de dispositivos do estatuto legal. Raça de víbora, né? Assim Jesus o chama. O tempo todo forjando situações, tentando incriminá-lo a todo custo. Continuando fiel ao programa que o Pai lhe traçara, ele se fizera o apoio e a segurança dos fracos, a resistência dos tíbios, à medida que a mensagem fugia nas paisagens ermas dos que haviam tombado na crença. Após o atendimento da multidão sempre ávida e necessitada, enquanto a terra ardia ao calor do velário da noite, Simão buscou inquieto, certa vez não ocultando as apreensões, porque era algo corriqueiro, né, entre os discípulos. Muitos não entendiam e ficavam ali apreensivos e buscavam informações diretas com Jesus. A ressurreição de Lázaro levantara os ânimos contra ele, e a promessa que demolira o templo e o reergueria em 3 dias havia chocado os que buscavam motivo para a perseguição. Sim, são coisas que isso assustavam os doutores da lei. Eles queriam incriminá-lo a qualquer custo. Em estado de espírito inquieto, o velho amigo Pedro acercou-se de Jesus, sereno, sob pérgola arrebatada em flores, e foi direto ao assunto. Senhor, como proceder diante
das ameaças que nos chegam, levando-nos a receios justificáveis quanto ao futuro do Evangelho? Tendo paciência, Simão, respondeu tranquilo Jesus. Devemos então aguardar a agressão sem tomarmos qualquer iniciativa? Voltou a inquirir o amigo. Sim, elucidou o mestre, edificando a paciência em nós mesmos, não nos cumpre assumir outra atitude senão aguardar. A paciência dar-nos-á inspiração e força para agir com discernimento e sem precipitação. Mas, Senhor, arguiu o companheiro que se sobremostrava surda irritação. Não seria lícito que se instalasse o reino de Deus de imediato e a revolução que pregas tivesse início? Talvez quando se tomem providências seja tarde demais, não te parece? Então, continuava apreensivo o velho discípulo. Jesus fitou o céu de turquesa, cravejado de círios estelares, e sem perder a serenidade esclareceu: com paciência conseguiremos provar a excelência de nossa luta. Os lutadores do mundo são desesperados, passam em atroada ensurdecedora e ameaçam, semeando ódios e lutas sem qualquer razão. E a paciência prova o homem e comprova-lhe os valores antes das vicissitudes que deve superar. A paciência é uma das maiores virtudes, meus queridos irmãos. Quão importante desenvolvê-la. Se a humanidade já tivesse compreendido, podem ter certeza, não haveria mais discussões em trânsito, não teríamos mais dissabores por qualquer coisa, porque por mais que a pessoa agrida, o outro é paciente e não responde, então seria aquele ciclo de desequilíbrio. Agora, normalmente se responde no mesmo tom e a coisa parte para um campo, muitas vezes, de perda de vida física. Não duvido, falou o apóstolo, acrescentando: parece-me que a resistência pacífica levar-nos à queda, destruindo as inspirações superiores que acalentamos. Como agir ante os que nos provocam o combate urgente? Atuando com paciência. Se a circunstância nos parece favoráveis e postergarmos, não estaremos adiando indefinidamente o compromisso? Então, ele continua ali inquieto. Perpassavam pelos ares perfumados dos cenários famosos as bênçãos divinas, enquanto as onomatopeias murmuravam uma sinfonia acalentadora em derredor. Relanceando o olhar pela noite em triunfo, o rabi contestou: o sol incansável devora a noite cada manhã, enquanto ela, paciente, retorna diminuindo o calor do dia 1000 vezes sem cansaço. Terá lícito então não reagir nunca? Insistiu Pedro, mesmo que, confortados pela razão, estejamos a ponto de não suportar mais? Responde Jesus: sem dúvida, Pedro. A paciência harmoniza e reconforta, porque o Pai não tem pressa e prossegue trabalhando até hoje, enquanto eu também trabalho. Com paciência, a agressão passa, a dificuldade muda de lugar, o problema se resolve, o sofrimento se transfere e as incompreensões se aclaram, as lutas se pacificam e o amor triunfa. Olha as vantagens, não é? A paciência é bênção de Deus pelo caminho por onde avançamos. Confiemos e esperamos. A paciência nos dará a palma da paz, a beneficência de nós mesmos. Quantas pessoas ganham por ser pacientes, né? Para evitar males maiores, né? Problemas graves pela frente, porque não tomaram atitudes precipitadas, pensaram, agiram corretamente. Aquele que parte para a agressividade normalmente perde, já perdeu a razão só por isso. E muitas vezes culminam em assassinatos e outras coisas mais. Dia após ter entrado em triunfo em Jerusalém, paciente, ele provou o fel da traição, da amargura, da soledade. E na cruz, com paciência, alcançou a plenitude da vitória como herói invencível de todos os tempos, esperando por nós. Sim, Jesus continua esperando por nós, porque Ele é o bom pastor, que conduzirá as ovelhas do Pai, que somos todos nós, encarnados e desencarnados, a seu precioso redil. Relâmpago fulgurante em noite escura, a palavra do Mestre cindia
a noite demorada que tombava sobre Israel desde há 5 séculos. O eco da mensagem doce e enérgica se espraiava desde as planuras do Esdrelon até os altiplanos de Hermon. Aqueles lhe escutavam o verbo, renovavam-se a nobres sentileza das suas palavras e prosseguia, repercutindo no áudio das almas, sendo transferida de boca ao ouvido, assinalando o início da comunicação elevada pelo impregnar do amor. Aqueles dias, naquelas circunstâncias, jamais se fariam repetir, e o conteúdo de suas palavras nunca mais seria ouvido na forma como foi enunciado e vivido. Sim, sem dúvida alguma, aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir diretamente Jesus, mas poderiam esquecer. A multidão já se houvera dispersado, permanecendo as estrelas coruscantes, pontilhando o velário da noite com os teus focos reluzentes. Sopravam as brisas trazidas pelas aragens do mar, amenizando a paisagem do dia que fora ardente. As criaturas atendidas que haviam encontrado diretriz trouxeram novos candidatos ao amigo divino, que não cessava de o socorrer. Após a estafante jornada das horas passadas, o rabi afastou-se para uma parte solitária da praia e mergulhou em profundo cismar. O silêncio que se fazia interrompido pelas onomatopeias da natureza tornara-se moldura viva, na qual a figura do mestre se destacava, irradiando diamantina claridade. Sem que fosse percebida, uma mulher acercou-se de Jesus e, após fazer-se notar por ele, desculpou-se da imprudência de perturbá-lo. Sem mais delongas, o interrogou: sei que tu vens de Deus e posso perceber-te a grandeza que me fascina e emociona. Tenho sede de amor e me encontro corroída pela vérmina da animalidade. Tenho amado e não logrei a honra de fruir o amor. A vida, desde há muitos anos em que fui dilapidada nos meus sentimentos de mulher, nega-me o que venho procurando, a paz que parece fugir de mim onde quer que eu me encontre. Que fazer, Senhor, para viver a felicidade? Havia na voz da estranha notas características de melancolia e de sofrimento demorado, que as palavras não conseguiam exteriorizar. O mestre relanceou o olhar transparente pela paisagem aureolada de paz e indagou-lhe por sua vez: que vês em derredor? Examina a terra arrebentando-se em flores, frutos e verdor, o rio cantante enriquecendo as margens de vida, o humus discreto renovando o subsolo e os astros fulgurando ao longe. Em tudo a ordem, o amor, a transparência da misericórdia do Pai, ensinando equilíbrio e vida. O que parece caos transforma-se em bênção. O que aparenta transtorno se converte em paz, porque em tudo vige a sabedoria do Criador. Não relacione dores nem apresentes mágoas. Levanta o olhar para cima e avança para o futuro. A criatura, surpreendida pela resposta amorosa, volveu à interrogação. Compreendo, sim, a grandeza da divina criação, não obstante delinqui. E do meu delito nasceu-me um filho, que no momento constitui-me motivo de inquietação e desespero. Sem permitir-lhe alongar-se, o Senhor prosseguiu imperturbável: a mulher é sempre mãe. A relva que cresce sobre os escombros oculta suas deformidades e disfarça as suas imperfeições, modificando a erma expressão dos destroços. Abençoada pela maternidade, que é sempre dádiva do Pai, honrando a vida, um filho, em qualquer circunstância, é uma estrela engastada na carne, com a oportunidade de espalhar claridade pelo caminho. Enquanto houver crianças e mães na terra, o amor divino estará cantando esperanças para a humanidade. Não há filho do pecado nem do delito, pois que todos eles são dádivas da vida à vida. Esquece as circunstâncias da chegada do querubim que te bate à porta do sentimento e levanta-te com ele, avançando no rumo do infinito dos astros. Uma imensa serenidade vestia a natureza. A mulher-mãe, emocionada, procurou os olhos de Jesus por entre a visão nublada de lágrimas e fundiu-se na luminosidade que deles fluía, dúlcida e pura. Levantou-se em discreta reverência e preparou-se para sair. Não saberia dizer se
o ouviu falar ou se o escutou na acústica da alma. Vai, filha, e ama. A maternidade é a mais elevada concessão de nosso Pai, demonstrando que o mal jamais triunfará no mundo, porque enquanto houver um coração, um sentimento maternal na terra, o amor ateará o fogo purificador e a esperança de felicidade jamais se fanará. No longe do tempo, ecoariam os conceitos do Filho de Maria, a mãe por excelência, sustentando a mulher no ministério da maternidade por todo o sempre. O dia fora estafante. As atividades da casa tiveram início pela alva, com a leva de enfermos que chegaram, suplicando ajuda, e terminaram noite adentro com alguns obsidiados que renteavam com a loucura e foram deixados à porta, ao relento. Aquela era a quadra ardente do verão e a temperatura morna amolentava mesmo as resistências mais vigorosas. Conhecida na cidade e nos arredores com o albergue do amor e o recinto da esperança, para a Casa do Caminho afluíam os desafortunados de todos os matizes. Não obstante a escassez de cooperadores, as pessoas não tinham pejo em descarregar sobre os ombros cansados dos operários de Jesus todas as cruzes e problemas que encontravam, encaminhando-lhes os aflitos e necessitados em grupos que se sucediam como ondas contínuas do mar. Sempre haverá esse comportamento entre os homens. Os desobrigados com os compromissos da solidariedade encaminharão para os lidadores da ação extenuante novas contribuições de sofrimentos, indiferentes à angústia e ao cansaço dos que se empenham em minimizar a problemática humana. Aquela temporada se assinalava pelas dores gerais. Criancinhas órfãos e velhinhos desvalidos, enfermos e alienados de vário porte, chegaram a cada hora, valendo-se dos recursos do amor, da caridade e da abnegação de Pedro, que jamais se excusava. Somando penas aos trabalhos exaustivos, sem repouso, medravam aqui e ali suspeitas infundadas, incompreensões injustificáveis, se instalavam entre os poucos colaboradores do velho pescador. Não raro, o amigo dos infelizes sentia-se quase a sós para atender ao grande número de necessitados ali albergados e aos sucessivos grupos que diariamente rogavam apoio e recolhimento. Este companheiro admoestava o discípulo, acusando-o de abuso da caridade. Aquele censurava-o às claras pelo tempo aplicado na assistência aos leprosos, que, segundo ele, deveriam ser liminarmente arrojados à morte no Vale dos Imundos, em Jerusalém. Outros queixavam-se da falta de oportunidade para os largos diálogos evangélicos, porque Simão estava sempre a braços com os trabalhos cansativos. Por fim, afirmavam diversos que a casa não sobreviveria naquelas condições, considerando a possibilidade de as autoridades do Sinédrio mandarem fechá-la por albergar mulheres de vida equivocada, publicamente conhecidas. Simão ouvia as insinuações malevas, as ingratidões e os sarcasmos disfarçados em silêncio. Alguns o tinham na conta de covarde e demonstravam conhecer-lhe as fraquezas das negações. Pessoas amigas não ocultavam o desagrado ante a programação pesada que o companheiro de Jesus se impunha, convidando sem palavras os demais obreiros à dilatação das forças e da ação na caridade. Era como se a inconsciência e a irresponsabilidade conspirassem contra o bem, na casa dedicada ao bem geral. O apóstolo abnegado, todavia, não se deixava contaminar pelos vapores tóxicos da intriga nem das conversações malsãs. À medida, porém, que o desgaste físico e mental lhes minava as forças, foi acolhendo, sem o perceber, o vírus do desânimo. Anotava aqui e ali mal-estar e percebia-se imensamente saudoso da companhia do mestre, que muito anelava por voltar a fruir. Quando se fez o silêncio nos largos pavilhões humildes, onde a dor encontrava lenitivo e as vozes do aturdimento obsessivo silenciaram, Simão assentou-se sobre a sombra de vetusta figueira, brava
esparramada pelo pátio interno da Casa do Caminho e recolheu-se em meditação e prece. A noite agradável fizera-se um álbum natural de recordações. O discípulo dedicado repassou mentalmente as cenas da sua convivência com Jesus, desde o primeiro encontro até o último contato. Parecia-lhe que as evocações se corporificavam, concedendo-lhe nítidas lembranças que se orvalhavam os olhos reiteradas vezes. Constatava na saudade e na emoção quanto amava aquele amigo. É certo que lhe daria a vida, não saberia explicar ainda o motivo da fraqueza que o martirizava. Não saíra das suas últimas recordações em torno do momento da ascensão, quando viu Jesus transparente e belo à sua frente. Desejou traduzir a felicidade daquela hora, explodindo de júbilos, mas o suave e tranquilo olhar do amigo que o penetrou, dulcificou-o por dentro, harmonizando-o. Passando o primeiro instante e, porque não desejasse malbaratar a oportunidade excepcional, Pedro recordou-se das últimas dificuldades experimentadas no trabalho e expô-las em breve palavras, concluindo entristecido: não são os estranhos, Senhor, a criarem-me impedimentos para o labor crescente, mas os amigos, os cooperadores. E desejando dar maior ênfase aos problemas, arrematou: quando a perseguição vem de fora, dos que não nos conhecem, é mais fácil compreendê-los e desculpá-los. Porém, quando decorre daqueles que vivem conosco e participam da nossa fé, do nosso ideal... Não conseguiu terminar a frase, porque a voz ficou estrangulada na garganta túrgida. O Senhor, compreendendo as lutas do discípulo querido, interrogou: Pedro, que era o vaso delicado antes de tomar forma? Argila comum, Senhor, respondeu presto o interlocutor. E a estátua perfeita, volveu o mestre, antes do esforço e da dedicação do artista? Pedra bruta, mestre, apressou-se Simão a responder. Tens razão, amigo, aduziu Jesus. Sem o trabalho consciente, nem a arte do oleiro, o vaso não se teria formado, permanecendo perdido no barro úmido. Não fossem a paciência e a habilidade do escultor, a estátua que dormia na pedra grosseira lá permaneceria, sem qualquer beleza ou utilidade. Fazendo breve pausa, o mestre prosseguiu. Os homens, à semelhança da argila sem forma ou pedra grosseira, aguardam que os cultores dos nobres ideais lhes plasmem beleza e forma, delicadeza e utilidade, vencendo as suas resistências a golpes de paciência, perseverança e fé, até que colimem os objetivos para os quais foram criados pelo Pai. Relegá-los à própria ignorância seria condená-los à inutilidade. Cumpre-nos compreender-lhes a situação, o degrau em que estagiam no processo da evolução e ampará-los, mesmo que se neguem às nossas mãos plasmadoras de formas e cultivadoras de bênçãos. Além disso, convém considerar que eles são hoje o que já foste ontem. O tempo e o amor divino cuidaram de ti, através de outros que te alcançaram, cabendo-te agora a tarefa de cuidar deles, a fim de que cheguem até onde te encontras. Dando margem a que o ouvinte penetrasse o conteúdo profundo das tuas palavras, o Senhor silenciou para logo concluir: se não exercitarmos o amor e a caridade com aqueles com quem convivemos, como provaremos os próprios valores, quando chamados a tolerar e a suportar o que nos são desconhecidos? Se não nos for possível perseverar com os que jazem no desânimo e nos dificultam a marcha, qual será o nosso comportamento em relação aos que se obstinam contra os nossos propósitos? É necessário modificar a visão diante dos corações e mentes enfermos que constituem os nossos amigos, que gostaríamos se encontrassem em outra situação evolutiva, portanto de entendimento. Auxiliemos desse modo aos ingratos ao nosso lado e aos difíceis para conosco, e treinar-nos-emos para os cometimentos mais graves que nos aguardam no futuro, precedendo a nossa libertação gloriosa. Calou-se o sublime benfeitor e diluiu-se na noite varrida por leve perfumada brisa de vale próximo, salpicada de astros fulgurantes.
Simão Pedro compreendeu a mensagem oportuna, levantou-se e, a partir dali, jamais se permitiu desânimo ou queixa, compreendendo os companheiros da retaguarda da evolução, porém, cumprindo com o seu dever até o momento da sua crucificação de cabeça para baixo, em Roma, anos mais tarde, por integral amor a Jesus. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Associação de pensamentos. Se nós pudéssemos contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento que correm pelo espaço, nos daríamos conta de que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Demócrito, o sábio grego que viveu na Terra muitos anos antes de Cristo, dizia que os átomos, invisíveis ao olhar humano, se agrupam como pombos à cata de comida, formando os corpos que conhecemos. Na essência do microcosmo, tomando por exemplo o átomo, encontraremos um sistema solar em miniatura. O núcleo desempenha a função de centro vital e os elétrons a de planetas em movimento gravitacional. Em nossa vida, encontramos a alma entrando em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se assemelham. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, de nossa faixa de simpatia. A todo momento, estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Tomemos um exemplo prático e bastante comum. Quando nos detemos em demasia nos defeitos e faltas dos outros, e isso vira comentário constante, toma nosso tempo e ganha espaço em nossa casa mental. O espelho de nossa mente os reflete. Absorvemos as imagens deprimentes e nossa imaginação passa a digerir essa espécie de alimento que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. Com o tempo, de um modo geral, passamos a exprimir de alguma forma tudo isso que assimilamos. É por essa razão que geralmente os que censuramos constantemente o comportamento alheio acabamos praticando as mesmas ações que condenamos no próximo. Ocorre que, de tão interessados em descermos as minúcias do mal alheio, acabamos absorvendo inconscientemente essas emanações. Assim é que um dia acabamos surpreendidos praticando o mesmo ato ou com os mesmos tipos de pensamento ou vontade que tanto recriminamos no próximo. Curioso, não? Isso se chama Lei das Afinidades. Foram pensamentos associados a outros pensamentos que, por sua vez, encontraram eco em nossas próprias imperfeições. Armadilhas que criamos para nós mesmos. A lei de afinidade, no entanto, pode ser muito bem aproveitada. Toda vez que nos disponhamos a crescer, a amar, a servir, nossos pensamentos se unem aos trabalhadores do amor, que são muitos. Uma vez conectados a essas associações iluminadas, perceberemos que a vida jamais será a mesma. Foi isso que o Mestre Jesus quis dizer à mulher samaritana, naquele inesquecível encontro no poço. A pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna.
sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, derramai sobre nós o bálsamo sublime do seu amor infinito, trazendo paz, consolações, esperanças para novos dias. Passamos por certas tribulações, o planeta está entrando no mundo de regeneração, mas somente ao longo do milênio será então concluído essa mudança tão esperada por todos nós. Pensamos na paz e trabalhamos por ela. Que o Senhor nos abençoe. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Mais uma vez, Pedrosa, obrigado pela participação no programa de hoje. Estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite, muita paz. Que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior. Nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos.